Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você gosta de viajar? Você aí é bom no volante? Agora me responda com sinceridade. Já errou o caminho? Alguma vez aí você já errou o caminho? Eu estava hoje me lembrando de uma canção. Eu conheci cantado pelos Vencedores por Cristo, né, o VPC. É outro grupo que também gravou, mas eu conheço a canção pelo VPC. E diz assim: toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. É preciso escolher, é preciso decidir, ter a direção e então partir. E é verdade. Toda estrada leva a algum lugar. Pode ser que o lugar para onde essa estrada leve você não seja exatamente o caminho que você, o lugar que você queria chegar. Então, se é verdade que toda estrada leva a algum lugar, também é certo que precisamos escolher com sabedoria o caminho, a estrada que queremos seguir, que devemos seguir. Porque às vezes as estradas nos levam a um beco sem saída. Há estradas que conduzem a um precipício. Mas há estradas que vão conduzir a um lugar certo, a um lugar seguro. Nós estivemos aí esses dias meditando no Sermão do Monte, Mateus, dos capítulos 5 ao 7, e hoje a gente está aqui chegando ao final desse sermão, desses ensinos, desse ensino que o Senhor quis trazer para os seus discípulos, acerca do discipulado, acerca aí daquilo que eles abraçaram para as suas vidas. O Senhor mostrou a eles como eles deveriam proceder enquanto estivessem aqui. E aí a gente está chegando ao final desse sermão. Nós vamos estar aí fazendo a leitura de Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, em que Jesus está dando aí ele monta aí 4 avisos para os seus ouvintes. Cada um desses avisos que o Senhor dá, ele aponta as 2 alternativas. A escolha que eles deveriam fazer. O Senhor vai apresentar aí os 2 caminhos, as 2 árvores, as 2 profissões de fé e os 2 construtores. Eles deveriam estar bem atentos à carreira que eles escolheram e deviam pautar a vida deles pelos valores do reino. E deveriam saber que enquanto estivessem aqui, eles deveriam fazer escolhas e deveriam sempre escolher o caminho correto, que conduz, que os levaria de volta ao lar. Também é assim conosco. Todos os dias
fazemos escolhas. Eu já disse isso aqui em uma mensagem. Precisamos pedir ajuda ao Senhor para fazermos as escolhas que glorifiquem a Deus e que mostrem de fato que somos cidadãos do reino de Deus. Acompanha comigo. Eu vou fazer a leitura do capítulo 7, a partir do verso 13, que nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus acabou de proferir estas palavras, e estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. E aqui a gente encerra o Sermão do Monte. O que Jesus está fazendo aqui nesse sermão? Ele está mostrando claramente como é que os discípulos, como aqueles que estavam aí abraçando esta fé, como eles deviam viver. Qual era o ideal a ser perseguido? E você percebe aqui que o ideal era bem alto. Mas vocês abraçaram uma fé. Então vocês devem praticar. Vocês devem trilhar por esse caminho sabendo que esse é um caminho estreito a se percorrer. Sabendo que para andar por ele vai ter que ter muita entrega pessoal e muita renúncia.
O Senhor Jesus trilhou esse caminho. Então ele deveria ser o exemplo a ser seguido. Aí a gente tem aqui as duas escolhas. A primeira desse texto, a primeira escolha que é apresentada nesse texto. Ele vai dizer aí que há dois caminhos que você vai seguir. Esse caminho vai levar a duas portas. Esses caminhos vão levar a duas portas distintas, dois caminhos distintos. A porta estreita, o caminho é estreito, a porta larga, a estrada é larga. São poucos os que vão fazer a escolha, vão trilhar o caminho estreito. Mas vocês devem fazer essa escolha. Vocês devem escolher o caminho que vai conduzir vocês à vida eterna. Porque depois que se está neste caminho, depois que se está nesta porta, não há mais a possibilidade de retorno. Às vezes acontece isso, não é? Você está numa via e você perde o retorno. Precisa andar um pouco mais. Vai gastar um pouco mais de tempo. Mas de uma ou de outra maneira você consegue voltar, você consegue retornar. Aqui não. Aqui há um caminho largo, há uma porta espaçosa. Muitas pessoas vão trilhar este caminho. Muitas pessoas vão passar por esta porta. Mas passar pela porta não vai te possibilitar o retorno. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam trilhar o caminho apertado. Vocês precisam passar pela porta estreita. Porque esse é o caminho que vai conduzir vocês à vida. E que vida? A vida é eterna. E é difícil esse caminho. E o Senhor vai dizer, olha, o caminho é estreito. Vão existir muitos obstáculos, muitas dificuldades. Ele apresenta uma dessas dificuldades. Há falsos mestres por aí, à solta, à espreita. Falsos mestres que estão atrás dos seus próprios interesses, do seu próprio bem-estar. Acautelai-vos deles. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm aí com uma aparência de ovelhas, mas eles são lobos, roubadores. Fiquem atentos. São pessoas que estão aí à procura do seu próprio bem-estar, do lucro pessoal. Lobos vorazes. Tenham cautela. Fiquem atentos.
mas eles estão aí, a pele de ovelhas. Como distinguir? Vocês vão conseguir perceber pelo fruto. Vocês vão conseguir perceber por aquilo que eles vão estar mostrando. Os frutos que podem ser colhidos dessas vidas. Vocês vão conseguir colher uvas de espinheiros? Não vão. A árvore boa vai produzir frutos bons. A árvore má vai produzir frutos maus. Porque não pode, disse o Senhor a eles, uma árvore boa produzir frutos maus. E nenhuma árvore má produzir frutos bons. Acautelai-vos deles e sigam em frente. E sigam em frente. E aí o Senhor vai dizer, porque existem aqueles que professam a fé. Uns com um coração inteiro, mas outros apenas de lábios. O Senhor vai dizer que nessa caminhada existirão aqueles que vão estar ali com uma aparência. Aqueles que vão dizer Senhor, Senhor. Se há os falsos mestres que enganam outros, há também aqueles que enganam a si mesmos, que vestem uma capa, mas no fundo os seus corações estão distantes do Senhor, de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Falsos mestres, falsos cristãos. Como é que você vai saber? A fé genuína, ela resulta na obediência. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, a sua voz. É essa fé que resulta em obediência. Um homem que tem uma fé real, uma fé sincera, é obediente à voz de Deus. Não obedece apenas o que convém, aquilo que me agrada. E aí ele vai mostrar
Os dois construtores. Ele já disse que existem os falsos mestres, pessoas que estão procurando seu próprio interesse, os lobos vorazes. Ele já mostrou aí que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, aquele que está com adoração apenas nos lábios, mas o coração de fato está distante de Deus, já que não consegue se render à vontade do Pai. Aí ele vai concluir mostrando aí os dois construtores. O que vocês precisam trazer para a casa de vocês, para a vida de vocês? É um alicerce seguro, é um alicerce firme. E que alicerce é esse? É o próprio Senhor Jesus. Esse aí é o alicerce para a sua vida. Você precisa edificar a sua casa em Cristo. É só assim que você vai resistir. É só assim que você vai permanecer em pé. É só assim que você vai conseguir resistir às tempestades, às incompreensões, o desapontamento. A sua fé não pode estar embasada em pessoas ou coisas. A sua fé precisa estar baseada nele, alicerçada nele. É isso que vai ajudar você a permanecer em pé quando a vida der contra você, quando a tempestade alcançar o seu barco, quando os rios passarem sobre você, quando a perseguição chegar, quando o dia da angústia bater, quem vai permanecer? Aquele que ele alicerçou a sua vida num fundamento firme, sólido. Às vezes as pessoas dizem, não, eu deixei Cristo, eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a missionária, me decepcionei com a igreja. Será que diante de Deus essa é uma desculpa válida? E aqui me permita, eu não posso ser e não devo ser, como você também não, pedra de tropeço para ninguém. Eu não posso deixar que a minha vida traga escândalos ao reino. Eu preciso viver uma vida que glorifique ao meu Senhor. E vou ter que responder. Se a minha vida trouxer os escândalos, é certo que eles virão, mas ai daqueles. Então que sejamos
exemplo dos fiéis. Mas ninguém poderá usar diante de Deus isso como uma desculpa. Você não pode colocar outro fundamento na sua vida que não seja Cristo, porque é o único que vai passar com você no temporal, na tempestade, na provação. É na palavra que você precisa estar firmado, fortalecido. Você precisa ouvir as palavras e colocar em prática, colocar na sua vida. Porque assim você vai estar edificando a sua vida sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Mas se você não colocar esse alicerce, a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar. E a casa vai desabar. E grande será a ruína. São escolhas que precisamos fazer. E cada escolha feita vai conduzir você por um lugar, para um lugar. Eu meditava um texto e eu me lembrei de um outro texto do Antigo Testamento, Deuteronômio, não é? Várias repetições, não é? São feitas naquele livro. Do mandamento do Senhor para o seu povo. E o capítulo 30, o verso 19 de Deuteronômio, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. O Senhor Jesus está dizendo para os seus: escolham o caminho que vai conduzir vocês à vida. Façam essa escolha e permaneçam firmes nesse caminho. Nessa viagem, como diz a canção, apesar das dificuldades que enfrentamos, nós temos a paz de Deus por companhia, nós temos socorro sempre perto, nós temos um rumo certo que é Cristo. Nesse caminho com o Senhor, nós nunca mais estaremos sozinhos, porque como o próprio Senhor disse, Ele é o caminho, e nós estamos nele, e nós estamos com Ele. Escolhe, pois, a vida. Escolhe ser um discípulo que honra o seu Deus com a sua vida. Pare de se envolver aí com as coisas deste tempo.
as coisas que estão te levando para outro caminho. Caminha com Cristo. Aonde você for, leva contigo este nome. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. E aí ele encerra o seu discurso falando acerca do discipulado. Escolhe, pois, a vida para que você viva e viva para a glória de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.